Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 23 de agosto e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje o nosso bate-papo é bastante eclético. Vamos falar sobre cultura, jornalismo, constelação familiar e muito mais. Para falar sobre os assuntos, o Bom Dia Baixada recebe Vera Leon, jornalista e escritora. Vera, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito Obrigada. bom dia. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês, gente querida, gente inteligente e eclética. E eclética, isso mesmo. E Gustavo Klein, jornalista e editor-chefe da Santa Cecília TV. Gustavo, um grande prazer tê-lo aqui nessa bancada. Muito bom dia. Prazer estar aqui com vocês também. Duas amigas queridas. Muito bom estar desse lado da tela contigo aqui. Eu falei que um dia eu ia te entrevistar, não falei? E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Vera, além de jornalista e escritora, você também é analista junguiana. Como o estudo do comportamento entrou na tua vida? Olha, eu acho que as escolhas que a gente faz partem sempre de uma necessidade pessoal, de uma busca pessoal, né? E com a abordagem junguiana foi assim, desde o primeiro processo terapêutico, né? E entendi, a partir desse processo analítico, com uma maravilhosa terapeuta, né, junguiana, que é a Yara Chalela, que é aqui da cidade, eu identifiquei o quanto a abordagem junguiana me explicava, né? E aí, logo em seguida, eu voltei para o jornal A Tribuna, né, de onde eu havia saído em 79, eu voltei em 85, eu já estava no meu processo. E, naturalmente, a minha busca, também jornalística, se encaminhou para a área de comportamento. Você tem uma frase que eu achei muito bacana, que está na abertura do teu blog, que diz: dentro de mim moram outras versões de mim, e todas que sou sentam-se à mesa e brindam comigo. Qual é a importância do ser humano reconhecer essa pluralidade que existe dentro de cada um de nós? Ela é fundamental, né? E essa é a proposta da individuação, que foi a grande herança que o Jung nos deixou, né? Então, individuar é ser único, mas para você chegar a ser único e indivisível, é preciso também que você saiba quantos você é, quantas eu sou. Então, a terapia traz isso, de nos colocarmos diante desses eus, digamos assim, eus que nem sempre são agradáveis, né? Porque há conteúdos que estão na sombra e que a gente não quer se confrontar, né? Mas é a partir disso tudo brotar e de eu olhar que o ego sai daquele engessamento. Daquela zona de conforto, né? Da zona de conforto. E que não é tão confortável para a psique. Claro. Pode ser confortável para o ego. Ah, eu sou jornalista, então, sei lá, eu posso achar que eu sou muito inteligente, que eu sei de tudo. E aí vem uma sombra que levanta e diz: olha, você não está com essa bola toda, porque você esquece alguma coisa. Então, quando a gente passa a olhar para isso, nós entendemos que há também dimensões na psique que eu não conheço. E a proposta da individuação é conhecer essas faces desconhecidas para que elas se sentem à mesa comigo. E brindem, né? Isso que é o mais importante. E brindem, né? Essa frase me veio muito quando assisti o filme Para Sempre Alice, que inclusive acho que está de volta agora, Para Sempre Alice, né? Com aquela abordagem do Alzheimer, em que, de repente, ela se descobre como várias. Sem dúvida. E algumas, ela perde o contato. Então, vamos conhecer isso enquanto nós estamos apropriados das nossas faculdades cognitivas, exatamente. Quando a gente não entrou ainda num processo de demência, que quem sabe, conhecendo tudo isso, eu não tenha medo de caminhar para uma velhice, Então, o filme me impactou muito e daí surgiu essa frase. Pegando o gancho do filme, você, Gustavo, é jornalista e encaminhou a tua vida profissional muito para o lado cultural, para as grandes questões culturais. E você esteve do lado da gestão pública. Como é que foi essa experiência? Olha, foi deliciosa, por um lado, porque eu justamente direcionei toda a minha carreira para a área cultural. Não consegui sempre atuar com isso, mas sempre estive ali, pelo menos em paralelo.
E eu fui trabalhar na gestão pública na área cultural também. Recebi um convite do prefeito Paulo Alexandre e do então secretário Raul Cristiano para ir para a Secretaria de Cultura de Santos em dezembro de 2012, para trabalhar com coisas que eu já gostava muito pessoalmente, como orquestra sinfônica, as bibliotecas públicas, os cursos de artes daqui de Santos, que é uma cidade... Que respira arte, né? Que respira cultura, tem e oferece uma gama enorme de formação cultural. Então, por esse lado, foi maravilhoso poder... Ali, o meu trabalho era acompanhar ensaio de orquestra sinfônica, por exemplo, né? Caramba, era uma delícia. E, por outro lado, experimentar todas as amarras que trabalhar na vida pública tem, a falta de mobilidade... As burocracias, as lentidões. Que são necessárias de certa Sim. forma, mas que te impedem de fazer certas coisas. Foi um pouco frustrante também, eu confesso. Você gosta de estar mais do lado de cá, certamente. Sim, mas me deu uma compreensão também muito melhor de como é o trabalho do gestor público. Hoje eu acho que eu vejo melhor por que certas coisas não acontecem. Isso é muito válido quando a gente vive as duas experiências, poder tirar essa lição e aprender com elas, né? Sim, porque a proposta é essa mesma, né? Eu também vivi a experiência de estar dos dois lados do balcão, né? Inclusive em ministérios, né? Em ministérios, né? Eu assessorei 3 ministérios, então chega um momento que toda a tua criatividade, inclusive, né? Teu poder de iniciativa é barrado por um sistema paquidérmico, sabe? Que não anda, que não enxerga da mesma maneira esse fenômeno, principalmente o fenômeno da cultura. E a gente está vendo isso agora, Sim, né? sim. Em todos os níveis de governo, tira a verba daqui para jogar ali, e o daqui que eu digo é a cultura. É a cultura. E isso vai ficando descoberto, vai ficando fragilizado. É tratar as consequências e não a causa, né? E Isso não é o a causa, grande problema. Exatamente. Então, eu vi o Bernardinho aqui falando, né, Exatamente. anteontem, falando de se tirar dinheiro do esporte. Como é que você prepara essa molecada que está aí na rua exposta a tudo, quando você tira a esteira por onde eles podem caminhar, né, que é o esporte. Esporte, educação e cultura. São as 3 áreas que estão aí no alvo para serem afetadas por redução de investimento, né? Infelizmente. Quando a gente vê esse panorama, como é que vocês sentem estando hoje de volta para este lado, que é a iniciativa privada? Como é que vocês avaliam, tanto em nível municipal, estadual e federal, a importância que os nossos governantes dão para a cultura? E como mudar essa visão míope? Porque é muito míope, né? Como mudar essa visão míope? É muito míope, mas, no meu entendimento, tem também uma não aderência, digamos assim, do público, né? Acho que existe uma busca, mas, por outro lado, assim, eu não sei o que é que se entende, às vezes, por cultura, né? Quando você vai por caminhos que não são exatos caminhos, quando eu digo personagens que ocupam um palco, né? Uma visibilidade, Sim. eu quero dizer, que não trazem, eu acredito, uma grande contribuição à cultura, né? São fenômenos, são episódios midiáticos que são interpretados como cultura e que encontram uma aderência bastante grande de público. Até por isso que eles continuam, né? Por isso que eles continuam, mas, por outro lado, a grande maioria tem uma passagem efêmera. E aí você entra naquela roda viva, parece, sabe, que logo se busca alguém para preencher aquela plataforma de visibilidade, de loucura, e a cultura mesmo, que é alguma coisa mais reflexiva, que propõe um debate maior, Sempre. que indica caminhos. Eu acho que isso está a desejar. E, por outro lado, o poder público que parece também não entender o que é esse fenômeno cultural. Ou como parece processo querer evolutivo. perpetuar aquela coisa, a política do pão e circo. Para não desperdiçar, para não despertar na população em geral a consciência que se faz tão necessária. Isso. E para agradar, entendeu? Aquele circo que se quer, aí o poder público, às vezes, se coloca dando esse pão. E você, Gustavo, como é que você avalia? Quem reflete começa a questionar, né? Então é sempre uma coisa complicada. Mas eu acho que o efêmero sempre existiu nas artes e na cultura. Ele até
necessário. O problema é a falta do outro lado. Exatamente. Né? A partir do momento em que meios de comunicação começaram a se pautar por audiência, isso cada vez mais, agora na internet isso aí é explosivo, acabou se caminhando para esse lado de só se mostrar isso. Eu acho que o grande problema é esse. Aqui em Santos, por exemplo, nós temos uma orquestra sinfônica que se apresenta uma vez por mês na cidade, mas isso acaba não fazendo parte da rotina das pessoas. E o grande problema é esse. A informação não chega muitas vezes. A informação não chega, enfim, não há uma política de também levar isso para onde as pessoas estão. Exatamente. Ontem eu entrevistei o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Nós tratamos de vandalismo e tratamos também dessa questão de fazer a cultura chegar aonde de fato o povo está. E com isso, dar a essa parcela da população que muitas vezes está à margem, a consciência da importância de se preservar monumentos históricos, de se preservar a cultura e aí usar esta ferramenta como caminho, talvez, para diminuir as ações dos vândalos. Sim, claro. E isso aí eu acho que tem que partir também da escola, né? Sem isso aí dúvida. De você admirar o que é valor, entendeu? Eu estava me lembrando agora... eu estive em fevereiro, né, em Londres, onde morava meu filho, agora não está morando mais, e a minha nora então disse, olha, tem um concerto para crianças, Bach para bebês, Bach for Baby. E era num salão de uma igreja, mas tudo contribuía para que a gente fosse. O transporte público que funciona. Então, nós entramos ali no metrô, descemos e o ingresso era, assim, irrisório, né? E aquela molecadinha de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e um casal tocando Bach. E eles esparramados, brincando. Então, você vai levando desde muito cedo aquilo que é valor, aquilo que é qualidade, aquilo que é interação com o universo artístico, por exemplo, no caso. Hoje a gente vê muito essa falta de, vamos dizer, qualidade, quando a gente, por exemplo, vai para o universo musical. Sim. Quando a gente ouve música, a gente... talvez a última grande década da música brasileira foi a década de 80. Né? De lá para cá, a gente teve aí uma avalanche de queda de qualidade e um crescimento de audiência por essa queda de qualidade que, na minha opinião, emburrece muitas vezes, né? Sim, claro. Emburrece e, às vezes, embrutece. Exatamente. Tá? Porque é um conteúdo que é expresso, às vezes, tão agressivo, tão de baixo nível, eu acho que embrutece também. Minha filha, eu tenho uma filha de 5 anos, e outro dia ela virou para mim e perguntou assim, mamãe, funk é bom? Eu falei, o funk já foi bom. Na sua essência... Quando ele nasceu, ele era uma voz. Hoje ele está sendo usado de uma maneira equivocada. Porque a minha amiguinha, que tem a mesma idade dela, canta funk. E aí a gente se questiona qual é o papel dos pais nisso tudo. Sim, né? claro. Porque a gente fala da Sempre, educação, né? a gente Sempre. fala da educação, mas a gente tem o hábito de confundir educação com escola só. Com escola, com ensino. Com o ensino. Uma coisa e é a educação. educação... Uma parceria, berço. né? É parceria. berço. É família e escola, né? Na tua formação para a cultura, você viveu cultura dentro da tua família, né, Não, Gustavo? completamente. Graças a Deus eu tinha um pai e uma mãe que consumiam cultura e, assim, de uma forma, de uma gama muito ampla. Minha mãe ouvia música clássica, até hoje me emociono de ouvir certas coisas que eu ligo à época da infância. O meu pai também, literatura. Isso me foi oferecido desde sempre. Então, é muito mais fácil, né, você aderir. Vera, depois de muito tempo no jornal A Tribuna em cargo executivo, você teve uma coluna social, né? E foi durante alguns anos essa coluna social. 3 anos, quase 3 anos. Quase 3 anos. A forma de fazer colunismo social mudou? Na minha interpretação, sim. Na minha interpretação. E nem acho que seja uma coisa deste momento. Eu me lembro da coluna do César Job, no estado de São Paulo, e isso, década de 80, por aí, e eu admirava aquele estilo de coluna,
Por quê? Porque tinha uma composição mais plural, né? Não era a socialite, como se dizia. Não é só pessoa famosa, não era só gente famosa que estava ali. Claro que não é. Porque, no meu entendimento, a sociedade é movida por pessoas que fazem. Sim. E, às vezes, quem está fazendo não é famoso. Não é celebridade. Aliás, a grande maioria das pessoas não é celebridade. Então, durante o meu tempo de coluna, eu dei assim muito espaço, muito suporte de exposição, de divulgação para as instituições assistenciais, por exemplo, que hoje dependem da sociedade, dependem da comunidade para sobreviver. E quem é que faz essa roda girar? É a diretoria, é o voluntário que vai lá, é quem compra o convite para o jantar beneficente. Então, essas pessoas precisam e merecem ser mostradas. Porque, às vezes, sabe, alguém está, né, o famoso que às vezes está lá como presidente de honra e etc., não dá as caras, não sabe nem o que acontece. E quem está lá ralando, por exemplo, o LAN, né, aquela diretoria lá da Lucélia, elas vão descascar batata para fazer a tal noite da salada. Então, como é que você não vai olhar para essas pessoas e dizer, olha, são eles que estão fazendo a roda. A diferença. Fazendo a diferença. Então, no meu entendimento, colunismo social, daquele tempo do Ibrahim Suede, que fulana estava vestindo um Dior, ou que Beltrano fez um cruzeiro pelas ilhas gregas, isso já foi, porque o mundo mudou. Mudou. Aliás, o mundo mudou e o jornalismo está mudando, aliás. Exatamente. E é esse o nosso tema do próximo bloco. Vamos falar um pouquinho sobre qual é o cenário atual do jornalismo, quem é o bom profissional nesse mundo tão tecnológico e muito mais. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixado está de volta e a Unisanta está pronta para mais uma edição do troféu José Finkel de natação. Quem tem as informações é a repórter Patrícia Nunes. 29 nadadores da Unisanta vão participar a partir dessa sexta-feira da 47ª edição do Troféu José Finkel, que vai acontecer em São Paulo, no Esporte Clube Pinheiros. Sobre este assunto, eu converso agora com Márcio Latuffi, treinador da equipe da Unisanta. Qual a expectativa para essa competição? Bom, são grandes, né? A gente tivemos 16 semanas aí de treinamento árduo, né? Estamos a um dia da competição, estamos focados e com certeza tem tudo para dar certo. Qual a grande importância desse evento? Bom, esse evento aí é um eliminatório para o Campeonato Mundial que vai acontecer em dezembro na China, em Hangzhou, né? É uma competição que vai reunir os melhores atletas do país e há muito tempo que não acontece uma competição numa piscina de 25 metros, né? Então vai acontecer, né, muitos recordes sul-americanos. Quais os atletas de destaque? Bom, a gente tem o Leonardo de Deus, a Júlia Sebastian, Gabriele Roncato, o Nicolas Santos e a gente tem a Andrea Berrino, que é uma argentina que está vindo nadar para a gente, todos com grandes chances de estar no Campeonato Mundial. Toda a torcida é importante. Toda a torcida é importante, estamos esperando bons resultados, trazendo para a Baixada Santista e para a Unisanta. É isso aí, vamos ficar por aqui torcendo, desejando boa sorte para você e todos os atletas. Patrícia Nunes para Santa Cecília TV. Olha, eu pego o gancho dessa reportagem, Gustavo, para perguntar para você como é a estrutura que tem que ser montada para a cobertura de um grande evento como esse troféu José Finkel, porque quem está em casa acha que é simples. Pois é. Tivemos aqui o Maria Lenk, que é um troféu da mesma estatura, Campeonato Brasileiro de Natação, que aconteceu aqui na Unisanta no ano passado, envolveu centenas de profissionais, né? Trabalho quase que o dia inteiro. A gente viveu e respirou natação durante uma semana aqui. Claro, a preparação dos atletas é muito maior, né? Sem dúvida. São centenas de profissionais, horas e horas e horas de trabalho, mas muita satisfação também de ver os resultados. Aliás, a TV Santa Cecília é a TV que tem tradição de cobrir grandes eventos, né? E o jornalismo, ele é sempre parceiro. Claro, aqui na cidade, principalmente, eu acho que é a emissora que mais dá espaço para os grandes eventos. A gente exibe, desde o começo da emissora, o carnaval da cidade.
Temos agora essa semana o início das festividades da padroeira. Vamos exibir ao vivo, a partir das 4 da tarde, a descida de Nossa Senhora do Monte Serra lá para a Catedral. E depois, no dia 8, toda aquela festa que acontece ali em frente, a missa campal, com milhares de pessoas. Nós temos essa tradição mesmo. A nossa vocação são os grandes eventos. Hoje também começa aqui na Unisanta a Feira de Profissões, né? E como eu disse no final do bloco anterior, a gente ia falar um pouquinho da profissão de jornalista. Eu tenho alguns anos de carreira, todos aqui temos alguns aninhos de jornada, e a gente pôde vivenciar algumas mudanças na profissão. E certamente esse momento que a profissão está vivendo é muito particular, é muito peculiar. Como é que vocês avaliam o futuro do jornalismo? Pergunta difícil essa. Não trouxe aquela bolinha de cristal, entendeu? Mas é um momento difícil, sem dúvida nenhuma. Mas é um momento que acompanha a história do mundo, né? Da tecnologia que se instalou nas nossas vidas com este aparelhinho aqui. Exatamente. Sendo, assim, o grande eixo onde hoje a comunicação se propaga, é. Sim. Por aí, né? E instantânea. Por exemplo, a gente está aqui, imediata. A Catarina Apolinário, o Edmar Lima Cordeiro estão dando bom dia, estão dizendo que estão de olho. Isso há 5 anos atrás, 10 anos atrás, era inimaginável. Impensável. Então, certamente nós temos que repensar, porque o temos já perdeu tempo. Exato. Né? Tínhamos que repensar qual é o rumo daqui para frente. Principalmente a mídia impressa, porque a televisão ainda está aqui em tempo real, né, dizendo alguma coisa. Ainda tem encontrado alternativas para ficar em paralelo. Em paralelo. Agora, o impresso está aí, o que aconteceu com a Veja semana passada. 11 a própria Editora Abril, né? A Veja, a Editora Abril, desculpe. 11 títulos que se foram. Então, ou a gente olha isso, né, e deixamos o impresso de competir com isso, digital, com a TV, ou a gente vai morrer como está morrendo. Infelizmente, e é com muita dor que eu digo isso, porque eu sou cria do impresso. Exatamente. Né? Primeiro ano de faculdade, 1971, foi dentro da revisão do jornal A Tribuna, que hoje ninguém nem sabe que setor era esse, né? Então, é com muita dor, mas ou a gente leva esse impresso para um jornalismo mais analítico, mais denso, no sentido da analisar a informação, né, desenvolvendo esse senso crítico na formação de opinião, ou não tem caminho, porque não adianta eu dar amanhã, que hoje o Papa condenou o assédio dentro da igreja, os casos... Sendo que essa notícia já vai estar velha, porque já vai estar aqui há muito tempo. Muito velha, a gente já viu isso hoje no Jornal das 8. Exatamente. Entendeu? Então, temos que repensar, sim, mas o que eu sinto é que os empresários de comunicação não têm esse olhar, justamente porque são empresários. Eles não são jornalistas, de maneira geral, não são. Para poder acompanhar essa velocidade e ter coragem de ousar, de você, em vez de... Empreender uma nova linguagem, né? Uma nova linguagem e abastecer a sua redação com elementos, com profissionais... Exatamente. Que tenham esta bagagem que permita a eles falar sobre a pedofilia na igreja, e que tenha, sabe, esse material, essa cultura, né, que lhe permita isso, em vez de ficar despejando em massa, né, demitindo jornalistas com a tal da contenção de despesas e, às vezes, indo para a rua um elemento muito bom que poderia ser, um peão, claro, um peão que vai conseguir falar. Então, no meu entendimento, o caminho é esse. Ou a gente olha por um prisma mais analítico dentro do impresso, ou nós não sobreviveremos. Gustavo, você trabalhou no impresso, hoje você está na TV e também... Passei por rádio. Passou por rádio e também aqui, como editor-chefe, está muito ligado ao portal, ao Santa Portal, aos portais, né, de uma maneira geral. E, como bem disse a Vera, os portais de comunicação hoje são o grande desafio do produto impresso. Sim. Você acredita, assim como a Vera, que
o jornal, ele precisa mudar a sua identidade, mudar aquilo que oferece para o público? O impresso? A pergunta de $1 milhão, como fazer isso, né? Quem descobrir isso vai estar muito bem, porque é o desafio. A Vera explicou muito bem. Você dá amanhã a notícia que todo mundo já viu no Jornal Nacional, já leu na internet, já compartilhou, já viu no celular. E que às vezes, Gustavo, já mudou. Exatamente. Já mudou. O jornal impresso sempre chega velho, né? Já está velho. Os meios de comunicação eram diferentes. Antigamente o jornal cumpria esse papel. Sim. Hoje em dia, qual é o caminho para essa mudança e para isso se tornar rentável também? Porque o empresário quer lucro. Então, eu acho que isso tem que caminhar também com uma melhora na nossa educação, para que as pessoas queiram consumir esses produtos de maior qualidade, com maior aprofundamento. Não se contentar com o compartilhamento, que às vezes acontece em rede social, até sem que as pessoas leiam. Compartilham pelo título, isso, né? Exatamente. Então, sem esse trabalho também de tornar as pessoas mais densas, eu acho que não vai ter trabalho que resolva. Não. A gente tem uma pergunta no ponto de um telespectador. Pode pôr na tela, por favor? É o Renato Salles de Santos. O que podemos fazer para que o poder público olhe com mais atenção para a cultura hip-hop em Santos? A opinião de vocês? Nós temos aqui, atrás das câmeras, um dançarino de hip-hop apaixonado por essa arte, inclusive. Gustavo, eu passo para você essa questão. Eu acho que o poder público tem que estar atento a todas as manifestações culturais. A gente até tem, aqui em Santos, algum espaço. Tem um festival que acontece no Teatro Municipal, a gente tem grandes nomes aqui. O Orlando Rodrigues, meu amigo, promove eventos ali no Teatro Municipal. Mas, claro, é algo que podia ser muito mais acessível e com muito mais constância. É a voz de um segmento da sociedade que não encontra... Até porque a população é aquilo que é aquele ditado popular, a cultura tem que estar onde o povo está. Onde o povo está, é exatamente essa receita ainda não mudou, né? Não mudou e talvez falte entendimento dos nossos governantes com relação a essa máxima que é verdadeira. De sair talvez da coisa engessada, sabe? Da propagação dessa informação. Quando teve aquele movimento do livro, né, de pega o link que estava nos pontos de ônibus, aquilo era maravilhoso. Só que, infelizmente, a coisa morreu porque você tem que lutar contra o vandalismo, né, das pessoas que roubam, que destroem esses equipamentos. Então, parece que a coisa não anda. E na base disso tudo está essa questão, falta educação. Falta educação, exatamente. Enquanto este ponto não se resolver, a gente vai ter sempre esses problemas e vai estar patinando na solução deles. E a gente vai estar investindo em contratar mais policial e botar mais policial na rua do que em criar consciência política, educacional, de ser humano. De ser humano, e é uma educação de base. Ontem eu fiz um post no Facebook de alguém, porque eu estava numa gráfica esperando um serviço ficar pronto, e a única vaga de idoso que tinha naquela calçada de um centro comercial, na frente da vaga tinha uma moto. Então, ninguém poderia entrar. E aí, alguém nos comentários disse que o que faltava era a fiscalização dos agentes da CT. Não falta, só tem abuso porque não tem educação. Não tem como você colocar um agente em cada esquina, não tem. Se houvesse educação, ele entenderia que aquele lugar tem dono. Claro, e que precisa ser respeitado, né? O teu limite acaba quando começa o do próximo. É sempre assim, sempre foi assim. Eu quero ressaltar só nessa área cultural que Santos é uma cidade até que foge ao padrão. Sim. A gente aqui é privilegiado em relação a... Falávamos no intervalo nos bastidores, sobre o que vem a partir desse finalzinho de agosto, né? A gente tem aí começando festa amanhã, aqui na cidade, que é o festival de teatro mais antigo do Brasil, que está completando 60 anos, que vai homenagear a Pagu, que vai ter a exposição da doutora Lúcia Teixeira lá na Cadeia Velha, do acervo da Pagu. Temos o Mirada, que é o Festival Ibero-Americano de Teatro, que já acontece também desde 2010 e que traz produções de Espanha, Portugal, Venezuela, México, enfim. Boa parte desses eventos gratuitos. Tem o Santos Cinefest começando também na semana que vem. Temos em setembro a Tarrafa Literária. Quer dizer, tudo isso gratuito, tudo isso disponível, aí acontecendo em vários pontos da cidade. Ao mesmo tempo, a gente tem
cursos de arte oferecidos pela prefeitura, gratuitos, de instrumentos musicais, de balé, tanto de formação, como enfim, para entretenimento, enfim. Nós somos privilegiados, nós temos essa oferta, eu acho que até em grande quantidade. E aquilo que falávamos, temos em grande quantidade, mas poderia chegar de uma maneira mais direta, né? Mais direta. Por exemplo, eu vejo hoje a Pinacoteca Benedito Calixto como um polo. Sim. Um polo de cultura muito interessante. Mas, às vezes, as pessoas não sabem se elas podem entrar ali. Sim. Né? Não existe no entorno da própria Pinacoteca um chamariz, sabe? Venham, sabe? Alguma coisa nesse sentido. O único chamariz é aquele prédio lindo, maravilhoso, que quando você para na frente, você fala, o que é isso? O que é isso? Será que eu posso entrar? Não posso, né? Então, acho que falta, sim. Tirar um pouco da pompa da cultura tem, né? Exatamente, exatamente. Deixar a cultura ser o que ela efetivamente é. Sim, e olha que tem uma programação maravilhosa, quase todo dia tem alguma coisa lá, contação de histórias, visita pelo casarão, conhecer a obra do Calixto, tem tudo isso, mas não chega realmente nas pessoas para que elas se sintam à vontade, para que conheçam e se sintam como convidadas para poder participar. Voltando a falar um pouquinho da profissão de jornalista, me incomoda muito saber que hoje tem jornalista que não gosta de ler. Né? E hoje eu estou apresentadora, mas já estive como gerente de jornalismo e me incomodava muito quando o repórter saía para fazer a reportagem e ligava para a produção perguntando sobre um determinado dado que estava na pauta. E aí ficava claro e evidente que o jornalista não tinha lido a pauta. Nem a pauta. Que para quem está nos acompanhando, é o direcionamento do repórter para o que ele deve fazer. Fruto de uma discussão interna entre produtores, entre chefias, enfim. A gente está tendo uma leva de jornalistas formados que não tem a mesma qualidade dos jornalistas de anos atrás? O que está acontecendo? Não tem. Eu acho que não só jornalistas, eu acho que em qualquer profissão. As pessoas estão chegando ao ensino profissional, às universidades, sem os pressupostos que já deveriam ter, né? Sem leitura. Sim. Leitura é fundamental para tudo. Leitura é fundamental para você adquirir capacidade de compreensão de qualquer coisa. Sim. Consciência. Enfim, isso eu acho que é um trabalho dos pais também, um trabalho de exemplo. E como resolver essa equação? Se os pais não leem e a criança não tem esse exemplo dentro de casa, como começar a fazer essa roda virar, né? Tem que ser... Porque eu acho que está tudo meio que focado, tudo quando eu digo é pais, né? E acaba levando isso, então, para filhos. Está tudo muito focado numa sociedade do espetáculo, entendeu? Eu fico trabalhando em casa e aí na telinha do computador sobem, né, aquelas informações que a gente pede alerta e tal. Aí é fulana que botou silicone não sei onde. Então, assim, o que o que é notícia hoje em dia? É isso que eu digo. O que é que me interessa se ela botou silicone ou se o fulano separou pela 50ª vez de não sei quem? Entendeu? Mas com tantos outros assuntos importantes. O pior, gente, é que essas são as notícias que aparecem entre as mais lidas do site. Exatamente. Mas é isso, é a sociedade do espetáculo. A demanda é por isso. Quer dizer, voltamos à questão da educação. Sem que a gente tenha... Política do pão e circo. Sem que a gente tenha uma formação um pouco mais aprofundada, a demanda vai ser por esse tipo de notícia mesmo. E olha, lá no meu grupo da Pinacoteca, no de segunda-feira, eu tenho uma professora, assim, ela é incrível, nossa, a Santa Elza, e ela é professora de turmas de 13, 14 anos, e é uma narrativa sempre muito emocionante dela, né? Do esforço feito por esses professores, mas, ao mesmo tempo, a constatação de como é difícil hoje você elevar a qualidade de um aluno de maneira geral. Sim. Né? Os analfabetos funcionais estão aí, é gente que já está... Há muito tempo e chegando na universidade sem saber ler, que é isso que você diz. Aí você pega um repórter que pega uma pauta e aí, sei lá, entrevistar hoje o fulano de tal, e aí ele diz assim, mas não tem o telefone?
dele? Onde que eu encontro? E aquele repórter lá do meu tempo, que não tinha celular, não tinha e-mail, não tinha um telefone dentro da redação, não era um em cada mesa. Era um telefone e você tinha que se virar para procurar. O que despertava a curiosidade, sabe, ativava a sua rede de informação. Hoje não, hoje precisa vir o telefone, o endereço dele, o nome completo, o currículo dele de preferência. Então, e a notícia que é boa mesmo, não se lê. Não se dá. Isso empobrece uma pesquisa, uma busca. Para mim é muito triste. O que eu vejo é muito triste. A gente faz um rápido intervalo e volta falando sobre sonhos, sobre terapia junguiana e muito mais. Não saia daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada, Vera Leon, jornalista, escritora, e Gustavo Klein, também jornalista e editor-chefe da Santa Cecília TV. Ainda dá tempo de você participar, interagir com os nossos convidados, fazer a sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo e onde eu agradeço a nossa audiência, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. E eu vou privilegiar o telespectador, porque já tem mais uma pergunta. Pode pôr na tela, por favor. É o José Moreira de Santos. Vocês entendem que deve haver classificação etária para a mostra Quer Museu Queer e a performance com nu? Olha, se criou uma polêmica muito grande quando daquela exposição, né, do queer. Até hoje, para mim, aquilo não ficou muito claro do que foi permitido, do que não foi, do que aconteceu realmente, né? Porque se criou aquela polêmica, a mãe da menina estava junto, então se a mãe permitiu e etc. Agora, no meu entendimento, pessoal, uma mulher já avó e etc., eu confesso para você, eu teria uma dificuldade de levar, por exemplo, o meu neto numa exposição de nu, de humano nu, né? Não é uma exposição do quadro, não. Eu teria uma dificuldade por achar que é difícil você explicar para a criança o que é aquele comportamento quando, às vezes, em outras situações, seja dentro de casa, seja na família, o nu não vive essa exposição. Eu não sei se para uma criança pequenininha, aquele produto que está ali é compreensível e é assimilável, né, para o processo dela ainda de descobertas. Então, nesse sentido, eu entendo, para mim, que teria sim que haver uma classificação, né, etária. E na sua opinião? Eu acho a mesma coisa. A maturidade ela vem com a idade. Mesmo com mediação, não vai ser possível compreender certas coisas. Então, eu acho que é questão de bom senso. Exatamente. Eu acho que o queer é uma proposta até meio, né, desafiadora e tal, mas não dá para a gente queimar etapa. Não dá. Não dá para queimar etapas. Vera, você também tem um blog e agora um canal no YouTube que fala sobre sonhos. Como isso aconteceu? Como você decidiu prestar atenção nos sonhos? Como eu disse para você lá no começo, né, existe uma busca pessoal sempre para as escolhas que você depois vai fazer na vida. E os sonhos estão dentro da abordagem junguiana. Me familiarizei, digamos, com essa linguagem e por uma necessidade pessoal, eu passei a anotar meus sonhos há 24 anos, 25 anos, eu comecei a anotar, tenho vários cadernos e eu quis difundir, digamos assim, essa manifestação interna. Tive um grupo de estagiários na Secretaria de Segurança Pública do Estado e eles vinham logo cedo, quando contar o sonho. Chefe, eu tive um sonho assim, chefe. Então, aquilo meio que virou uma conversa matinal nossa e vi, então, a necessidade que as pessoas têm de entenderem esse universo, mas uma necessidade que já nasceu comigo, né? E dali a criar um grupo de sonhos, de estudos de sonhos em São Paulo, ter feito aqui... Veio, então, a vontade de criar um canal no YouTube, que foi em novembro de 2016, para levar adiante esta linguagem, digamos assim. Você se surpreendeu com a procura?
Eu me surpreendi, agora a gente bateu em 1 milhão de acessos. Uau. É muita coisa. Ou seja, o sonho inquieta, não existe uma explicação imediata para ele, porque nós olhamos o sonho do ponto de vista do ego. Sim. Então, essa bancada para a gente é essa bancada. Agora, num sonho, né, pode ser uma coisa completamente diferente. Então, a ideia foi essa, levar para dizer o seguinte: preste atenção no seu sonho. Todo mundo sonha? Todo mundo sonha, a menos que você esteja, né, num estado alucinatório, mas todo mundo sonha. É que as pessoas nem sempre lembram dos seus sonhos. E por que não? Essa é, talvez, uma pergunta difícil de responder, porque tem gente que nunca se lembra. Pode haver, assim, algumas razões, mas onde eu, assim, aposto mais é uma vida muito voltada para o mundo de fora e pouco voltada para o mundo de dentro. Sabe, eu digo assim, a gente precisa dar para a alma o alimento que ela consome, né? Ela não consome celular, né? Ela não consome essa, como a gente chamou, de sociedade do espetáculo ou do efêmero. Ela consome experiências, sensações. Ela consome experiências, ela consome, por exemplo, um filme, ou um livro, ou uma exposição, enfim, alguma coisa que toque internamente você. Que você pode até não saber onde aquilo bateu, mas bateu. Então, de repente, você está diante de um quadro que você chora. Sim. Onde foi que aquilo bateu? Então, a gente precisa começar a alimentar a alma com este sabor, digamos assim, para que esse conteúdo comece a brotar. Se eu estou voltada para fora, para a minha agenda, para a rua, para a televisão, para os compromissos, se eu levanto, sabe, assim, sem ter 1 minuto para mim, dizendo, o que será? Quem me visitou essa noite? Não é? Uma respiração. Uma respiração. Mas as pessoas estão dormindo com o celular na cabeceira. E aí você tem toda uma interferência de som, de luz. As pessoas dormem com a televisão ligada. Então eu digo assim, como é que o seu visitante noturno, o seu material do encontro, vai conseguir te visitar, entrar na sua intimidade? Ele diz assim, não, eu volto outra hora. Gustavo, Releitura, que é um programa que já fez 1 ano? Começou em março. Começou em março. Então a gente tem março, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses. E por onde já passaram personalidades e histórias riquíssimas. Vera Leon. Inclusive Vera Leon. O que propõe a Releitura? Olha, eu sempre fui um curioso a respeito das pessoas, do que elas pensam, de quem elas são, da essência delas. Eu acho que é isso que a gente tenta mostrar um pouco no programa. Dar oportunidade para que as pessoas falem sendo minimamente interrompidas, consigam desenvolver as ideias e se mostrar quem são na essência. Claro, nem sempre conseguimos, o tempo também é curto, mas a intenção do programa é essa. É cada semana ter um personagem e mostrar aquela pessoa. E como é que você tem recebido esse retorno que tem sido incrível? Porque muita gente assiste o Releitura e eu acho que nem você esperava que o programa fosse fazer o sucesso que está fazendo. Não sei o que dizer. Tem sido uma surpresa, grata surpresa. Tem sido muito legal o retorno das pessoas. Os personagens também têm sido muito bem... Como é que você escolhe os personagens? Pelos que eu acho que tem alguma coisa para dizer. Pelo conteúdo que eles vão trazer para o programa, sempre. E pela curiosidade que eu tenho a respeito deles também. Como foi estar no Releitura, Vera? Era isso que eu ia dizer, sabe? Foi maravilhoso, porque é isso mesmo, né? Esse espaço que o Gustavo permite que a gente ocupe. Mas eu ia dizer assim, que eu acredito que o retorno é justamente porque você oferece alguma coisa de muita qualidade, sabe? De muita pertinência, sabe? Não é o efêmero, não é aquele pontual que daqui um pouco acabou. Você está levando... Não é a modinha. Não é a modinha. Você está levando para as pessoas um material que elas podem guardar na memória, na emoção, na psique, sabe? Então, por isso, eu imagino, é o seu retorno e está de parabéns. Legal, é muito bom mesmo. Demos uma parada agora, terminou a primeira temporada. Exatamente. Estamos aí até outubro. Já está sendo preparada a segunda, né? Estamos pensando na segunda.
estou fazendo agora o Rumos e Desafios Exato. Eleições 2018, para trazer também um pouco dos candidatos aí, governo do Estado, presidência e Senado por São Paulo. O programa estreia no sábado agora. E aí, a partir de novembro, a gente retoma com tudo, releitura com algumas novidades também. Uau! Estamos ansiosos por essa segunda temporada. Eu queria, Vera, primeiro te agradecer muito por estar aqui na nossa bancada. Como disse o Gustavo, é um prazer tê-la aqui. Você é realmente um ícone da boa informação, né? A gente tem que perseguir pessoas que nos acrescentam, né? Eu estou em Santos há 7 anos. Não sou de Santos, e não costumo ler colunas sociais, mas a sua eu lia. E eu achava o máximo o espaço que você dava para as pessoas que de fato faziam a diferença. Porque a nossa sociedade precisa de um pouquinho mais de olhar humano, de olhar o próximo, de resgatar relações que estão se perdendo muito pelo mau uso disso daqui. Porque isso é importante, isso aqui não tem como mudar, mas a gente tem como conduzir essas relações. Exatamente. Então, eu queria muito te agradecer a participação aqui conosco. Queria que você desse os endereços tanto do teu blog quanto do teu canal para os nossos telespectadores que nos acompanham. Olha, obrigada, Nathalie, pelas palavras, pelo reconhecimento, né? São 44 anos de profissão, né, de jornalismo, então esse reconhecimento é muito importante e é o melhor retorno que se pode ter. Então eu estou no YouTube com Que Sonho é Esse, né, o canal de vídeos, se inscreva lá, né, me apoia, manda suas perguntas de sonhos. Eu estou com o blog veraleon, né, .com. E que mais eu tenho? Sim, Twitter não, Facebook, Instagram, então, e o meu e-mail para quem quiser mandar notícia, falar comigo é o veraleon@veraleon.com.br. Não tem como errar. veraleon@veraleon.com.br. E Gustavo, você também tem blogs, né? Para quem quer acompanhar Tenho também. Dentro do Santa Portal, tem 2 blogs ali. Num deles eu inclusive transcrevo as entrevistas do Releitura. Quem preferir ler, está ali também o vídeo acompanhado da transcrição. E os programas também estão disponíveis no Facebook, na fanpage, no Releitura com GK. Com GK, de Gustavo Klein. Muito obrigado pela tua presença aqui na bancada. Foi um prazer tê-lo aqui. Privilégio estar com vocês duas aqui. Privilégio foi meu hoje, sem dúvida nenhuma. Obrigada. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã.